Vamos começar hoje falando de saúde, então tem o nosso quadro de Bem com a Vida. Dr. Herbert, hoje aqui com a gente, veio de São Paulo participar do nosso programa. E antes de mais nada, eu quero dizer assim, gente, esqueça tudo que você já ouviu falar sobre cirurgias plásticas. Na verdade, essas palavras não são minhas, viu? Ele acabou de me dizer isso. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Elizabeth. É um grande prazer estar aqui. É um grande prazer estar na TV Aparecida, principalmente nesse dia tão especial. É verdade. Que é o dia de Santa Rita. Eu fiquei realmente emocionado com as suas palavras e para mim é um prazer dobrado estar aqui e nesse dia tão bacana, nesse dia dessa santa tão especial. É tão querida pelo povo brasileiro, né? Você sabe que eu vinha muito Aparecida porque a minha mulher, ela infelizmente já faleceu, mas tinha uma tia, irmã do pai dela, que era carmelita. E a gente vinha sempre aqui ao Carmelo. Ela ficou muitos anos aqui no Carmelo de Aparecida e a gente vinha visitá-la. Então a gente tem uma relação muito estreita com a Aparecida. Que bom que o senhor está aqui conosco hoje. É um prazer. E é pra gente esquecer então tudo que já ouviu falar sobre cirurgia plástica? Eu acho que a melhor forma de você saber sobre cirurgia plástica é conversar com o médico ou consultar um médico. Porque obviamente que conversa de comadre nem sempre é exatamente o que acontece, o que tem de mais moderno. E as experiências são muito particulares, muito particulares, né, e as informações são muito díspares, quer dizer, se fala uma coisa tal, então efetivamente quando vai se falar de uma especialidade médica, a melhor coisa é falar com o médico e ouvir, até porque cada caso é um caso. Isso mesmo. E o Brasil, como que está nessa questão das cirurgias plásticas? Elizabeth, o Brasil é o segundo país no mundo que mais faz cirurgia plástica. Pede para os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos é meio fora de série, mas depois dos Estados Unidos é o país onde existe o maior número de cirurgias plásticas no mundo. E qual cirurgia plástica, em qual parte do corpo que é mais feita? Então hoje são muito procuradas cirurgias de contorno corporal. Tipo plástica de mama para aumentar, para diminuir, para levantar. E as lipoescultura, e que fala assim, mas que a lipo é perigoso, a hidrolipo não é perigoso. Não existe. Lipo é retirada de gordura por sucção, lipoaspiração. Hoje todas as lipos são hidrolipos, porque é necessário injetar uma solução salina para que a gordura saia com essa solução salina. Então não se faz mais o que antes chamávamos de lipo a seco, onde só se tirava a gordura. Toda a técnica de lipo hoje é hidrolipo, então é sempre hidrolipo que se faz. E quando feito por mãos hábeis, é extremamente segura e com resultados bastante bons. E aí a gente pensa assim, né? O Brasil é um país tropical, né? Tem muito calor por aqui, as mulheres gostam de curtir praia, curtir piscina, assim, né? Né, doutor? Como que chegam as mulheres no consultório? Eu tô falando das mulheres, mas os homens também fazem muita cirurgia, né? De repente você está fazendo essa pergunta e tem lá em casa uma senhora, uma jovem, uma menina que está louca para saber. Então, para você que está querendo fazer uma cirurgia, eu acho que tem que chegar através de uma indicação mesmo. Toda mulher tem o seu ginecologista, toda mãe tem o seu pediatra, tem uma amiga. Então, acho que o primeiro passo para se chegar ao consultório de um cirurgião plástico é ter uma indicação. E uma vez frente ao cirurgião, apresentar o seu problema, porque a cirurgia plástica não é uma especialidade médica que o médico faz o diagnóstico, fala assim, você tem que operar a vesícula porque você está com problema na vesícula. A pessoa fala, eu gostaria de operar tal coisa, e o médico tem a obrigação de viabilizar aquilo dentro do que a técnica possibilita. Parte do paciente. Exatamente, parte do paciente para o médico. E não do médico para o paciente. O médico, com a experiência dele, fala assim, não, vale a pena a gente fazer essa cirurgia porque a gente vai ter um bom resultado. Ou não vale a pena. Muitas vezes você se defronta com pessoas que te procuram e que não vale a pena você fazer uma cirurgia porque, vamos dizer assim, a relação custo-benefício, eu não estou falando do dinheiro, estou falando do custo-resultado, custo-benefício não é boa. Quer dizer, tem coisas que a pessoa acha que tem que operar, mas não precisa operar. Mas, doutor, existe assim, por exemplo, as mulheres, né? Eu sei que as mulheres que mais assistem o Sabor de Vida, né? Existe assim uma idade
para fazer? Porque hoje a gente vê as meninas, né? Até pela obesidade mesmo, que cada vez mais cresce no país. A gente vê as meninas desesperadas, né? Para tirar um pouquinho da barriga, do culote. Existe essa indicação? Elizabeth, eu acho que essa pergunta é muito bem colocada, porque existe uma aplicação até errada da cirurgia plástica. Primeiro, cirurgia plástica e lipo, que a gente estava falando, não é processo de emagrecimento. Então não adianta a pessoa achar que ela vai comer, que ela vai fazer isso, depois vai fazer uma lipo. E depois faz uma lipo. Definitivamente, lipo não é processo de emagrecimento. Segundo, nunca fazer cirurgias em pessoas em idade de crescimento, a não ser com algumas exceções. Então você não deve operar uma menina que está em idade de crescimento. O corpo dela vai mudar, ela está com o corpo mudando. A não ser, por exemplo, uma orelhinha abano numa criança que você tem que operar antes da idade escolar. Essas são classificadas como corretivas? Como é que são essas cirurgias? A cirurgia plástica moderna, Elizabeth, não diferencia estética de reparador, como tinha antigamente. Isso daqui é estética, isso daqui é reparador. Não. Cirurgia plástica é uma especialidade médica que visa equilibrar o indivíduo na sociedade, no ambiente que ele vive, tá certo? Então, se aquela deformidade, vamos chamar de deformidade, foi gerada por uma queimadura, por exemplo, ou então por um problema de nascença, como uma moça bonita, jovem, que tem um osso grande no nariz e que as pessoas chamam ela de tucano, disso ou daquilo, o sofrimento das pessoas é o mesmo. Então, não existe a diferença entre estética e reparadora. Tá certo? Nossa sociedade, eu, você, a nossa sociedade é que define o conceito de bonito, de feio. Então a gente tem obrigação de fazer com que essas pessoas que não se encaixem nesse conceito, elas venham a se encaixar. Por isso que parte dela sempre, né? O desejo de passar por uma cirurgia, né? Agora, doutor, riscos. O doutor estava me dizendo que a gente vive correndo risco, é verdade, né? Estamos aqui hoje correndo riscos. Não existe nada na vida. Eu saí de São Paulo, vim até aqui com muito prazer, botei no piloto automático do meu carro 110 e vim. Se eu viesse a 150 ia ter um risco e se eu viesse a 200 ia ter outro risco. Eu acho que você estando frente a um médico experiente, um paciente com os exames pré-operatórios bem feitos, quer dizer, bem examinados, um paciente que não tenha nenhuma doença grave de base, num hospital que dê segurança, que tenha o aparato necessário, o risco tende a zero, mas todo procedimento cirúrgico envolve um risco. Eu ouço dizer assim que a primeira cirurgia, né, quando você vai fazer sua primeira cirurgia plástica, assim, é sempre muito marcante, precisa de muitas orientações, mas que depois as pessoas gostam, e aí faz outra cirurgia, vai modelando, esculturando novamente. Esse é o termo correto, doutor Herbert? Veja bem... Perde o medo. Gosta. O que você está falando não deixa de ser verdade, mas não é uma coisa que a gente possa generalizar. Sim. Tá certo? Existe o holic de tudo. Existe o cara que bebe um drink, daí ele vira alcoólatra, daí ele vira o alcoholic. Existe o cara que quer trabalhar. Não trabalhar é ruim, o cara que trabalha 24 horas por dia também é ruim. Daí é o workaholic. E também pode existir a plastic holic ou o plastic holic, aquela pessoa que faz uma cirurgia e de repente ela acha que ela pode fazer 2, 10, 20, 30. Mas numa média as pessoas fazem uma cirurgia, depois eventualmente fazem outra cirurgia, mas não existe assim, não é uma coisa que vai despertar uma vontade... São exceções. São exceções. Sim. E com relação às cirurgias assim, faciais, hoje as pessoas querem tirar aquela pelinha extra, tanto daqui de cima quanto aqui embaixo, como chama, doutor Herbert? Blefaroplastia, plástica das pálpebras, né? Plástica das pálpebras. Olha que bom, né? O doutor fala a nossa língua aqui, não tanto o termo técnico. Aí o pessoal quer puxar um pouquinho aqui, acertar um pouquinho aqui. Quando vê, a pessoa é outra, doutor. Então, isso é uma coisa que não deve acontecer e a gente estava até comentando. Há 35 anos atrás, quando eu comecei a fazer cirurgia plástica, eu tive a oportunidade de trabalhar com nomes muito importantes da cirurgia plástica naquela época. O modelo do cirurgião plástico, o modelo de beleza era o jovem. A pessoa, para se achar bonita, ela tinha que achar que ela era jovem. Então se fazia aquelas plásticas, como você está falando, que esticava, que ficava aquele rosto super esticado, aquela coisa com cara de estátua. Hoje, o padrão do cirurgião plástico moderno é um natural. Eu quero que a pessoa tenha a idade que ela tem de uma forma natural. Então, eu busco o resultado natural.
o melhor elogio que um cirurgião plástico pode ter hoje é quando o paciente fica contente, mas ninguém acha que ele operou. Nossa, como você está bem, ganhou na loteria, arrumou um emprego novo, está de bem com a vida, tal, não sei o que lá, mas não fez plástica. Porque senão é uma coisa que não tem graça. Então, o resultado bonito é o resultado natural. Muito bom, viu, gente? Olha, gostei de ouvir isso. Cada vez mais assumir, né? Assumir e se sentir bem. Porque é aquilo, quando a autoestima está baixa, aí precisa mesmo procurar se cuidar. Hoje tem bastante facilidade, não existe, doutor Herbert? Muita, realmente muito. Primeiro, antes era muito caro, todo mundo achava muito caro. Hoje a cirurgia plástica está realmente muito mais acessível. Aliás, tudo está mais acessível hoje. Quer dizer, que bom, né? Tudo na vida. Hoje, quando a gente... Você é muito jovem, mas quando eu era garoto, ir para Disney era uma coisa que era impossível. Hoje é possível. Quer dizer, então as coisas estão mais acessíveis. Agora, e muito mais rápidas de recuperação. A pessoa pode fazer hoje uma lipo, por exemplo, depois de 3, 4 dias está trabalhando normalmente. Olha! Mesmo uma cirurgia facial, em 4, 5 dias, dependendo da cirurgia, passa uma maquiagenzinha, tal, dá uma disfarçada, está trabalhando, você está entendendo? Então, realmente existe. Agora, como tudo, o importante é que a pessoa vá ao local certo, com o médico certo, no hospital certo, porque existe muita gente... Lidar com a vaidade da mulher é uma coisa que você tem que ter muito respeito ao ser humano, porque a mulher que quer fazer plástica acredita em qualquer coisa, viu, Isabel? Agora, doutor, essa confiança que o senhor já citou aqui, né? Que a gente tem com o nosso ginecologista, com o pediatra dos nossos filhos, essa confiança também acontece do paciente e o cirurgião plástico. Claro, né? Imagino que o senhor tenha... sem dúvida nenhuma. N casos para contar pra gente, né? E quando precisa dizer para a pessoa, calma, isso não é tão necessário, você está bem assim, como é que é isso? Isso existe. Isso existe porque não é incomum você ser procurado por pessoas que queiram fazer uma cirurgia e você sabe que aquela cirurgia não vai ser um trauma cirúrgico, com risco que aquilo não vai trazer o resultado esperado. Então você tem que ser bem psicólogo, tem que ser bem delicado, porque senão a pessoa sai de lá e vai procurar outro até encontrar alguém que faça. Então você vai explicar por que não deve ser feito. Às vezes você consegue diagnosticar, Elizabeth, pessoas que eu vou dar assim um exemplo rápido e comum. A mulher que chega no consultório e fala assim, doutor, eu quero operar tudo. Eu quero operar tudo, mas qual que é? Não, eu quero operar tudo, mas porque o meu marido arrumou uma menina de 20 anos. Pode parar. Então vamos começar tudo de novo, porque essa cirurgia não vai trazer o teu marido de volta. Tá certo? Quer dizer, então ela está iniciando o processo de uma forma errada. E ela vai operar, o objetivo dela não vai ser alcançado e ela vai achar que a cirurgia não ficou boa. Então, você tem que ter essa sensibilidade. Tem essa psicologia. Sem dúvida nenhuma. Eu queria falar um pouquinho também sobre a mamoplastia. Né? É engraçado porque eu me lembro quando jovem, né, que todas as meninas que tinham muito seio queriam fazer redução do seio. E aí tudo trocou, né? Hoje é o silicone, coloca silicone e acerta o silicone. Recentemente a gente viu um caso da Alemanha, né? Das próteses de silicone, e aí parece que as pessoas ficaram assim meio receosas com relação, as mulheres, né? Com relação à mamoplastia. Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que você que está em casa deve estar esperando ansiosa essa resposta, porque a plástica de mama é uma cirurgia das mais procuradas no universo da cirurgia plástica. Você tem as cirurgias plásticas que usam prótese de mama e a de mama que usam próteses que não usam prótese. Então, nem sempre é necessário o uso de prótese de silicone numa cirurgia. Depende do tipo de cirurgia. Esse problema que houve no passado com as próteses de silicone, elas já foram totalmente superados. Hoje as próteses têm outro tipo de controle, tem certificado de garantia, isso está totalmente superado. Então, é possível se fazer cirurgias usando silicone com bastante segurança. Agora, não só as cirurgias para aumentar a mama, que são as que a gente usa silicone, mas para diminuir. A brasileira, de uma forma geral, o brasileiro é uma raça misturada do negro, do índio, do português, e muitas mulheres têm peitos grandes. Então, se faz também muita cirurgia para diminuir o peito e para levantar o peito. Não é só para aumentar que se faz.
E aí tem alguns casos que existe recomendação mesmo, né? Com relação a sem dúvida nenhuma, dependendo assim, né? do peso da mama. Não é só estética, Elizabeth, né, a gente já chegou a tirar 5 quilos de cada lado de mama. Meu Deus. Você imagina uma pessoa que carregue 10 quilos, 5 quilos de cada lado. Não é o normal também, mas mesmo em casos menores, 1,5 kg de cada lado, 1 kg, 1,5 kg de cada lado, faz o seguinte, amarra 2 saquinhos de arroz de 1 quilo com barbante, bota em volta do pescoço e sai o dia inteiro andando na rua com aquele negócio aqui, que você vai ver como que você está no final do dia. Então, realmente, muitas vezes as pessoas falam, mas não tem necessidade. Não tem necessidade porque não está na tua pele, né? Que tem. Tem necessidade, sim. Só para a gente terminar, existe, gente, com certeza você já ouviu falar, uma ditadura da beleza. Recentemente teve um desfile aqui de moda, e aí até houve muitas críticas, né? As mulheres muito magras, apareciam os ossos assim, não é mesmo, doutor? E é claro que acaba chamando a atenção, assim, esse mundo das modelos, assim, que acaba ditando moda. Eu queria a opinião do senhor sobre isso. Olha, primeiro quem gosta de osso é cachorro, né? Homem gosta de mulher que tem aonde pegar, né? Mas, infelizmente, isso que você falou é uma realidade. Eu acho que esse negócio desses modelos, desses desfiles e dessa mídia que se faz com roupa, com moda e tal, faz com que as meninas, principalmente, queiram ser mais magras do que o organismo delas permitem. Porque tem muita gente, né, que tem uma conformação muscular, tá certo? Mas eu vou te dar um exemplo rapidinho. Você imagina uma mulata, bonita, 1,70 m, dá para ser magra? Impossível. Ela não tem a conformação de corpo dela, a conformação muscular dela não permite que ela seja magra. Então, é o seguinte, a pessoa tem que primeiro respeitar o seu organismo, certo? E saber o que está acontecendo em volta, porque normalmente a mulher faz isso para ela mesma. Mas pode ter certeza, eu digo aqui como cirurgião plástico e como homem, que é para ser mulher. Mulher muito magra, homem não gosta não, viu? Gosta das mais cheias. Não fica sofrendo não, viu, gente? E nós queremos agradecer, claro, muito a presença do Dr. Herbert aqui, né? Gente, são mais de 35 anos de experiência em cirurgias plásticas. Ele disse no começo, e é a minha opinião também, se você pretende realmente mudar algo em você que te incomoda, né? Esqueça o que as amigas dizem, que você já ouviu falar por aí, que você já leu, né? Procure alguém de confiança. A indicação é sempre essa, né, doutor? Perfeito, sem dúvida nenhuma, Elizabeth. E a gente ficou muito feliz de senhor ter vindo aqui. Prazer viu? foi todo meu. Seja sempre bem-vindo. Viu? Quando vier na cidade de Aparecida, vem participar aqui comigo. Estou sempre à disposição. Eu posso pedir um favor pro senhor? Até 2. O senhor manda um abraço pro nosso querido amigo em comum, né? O César Romão? César Romão, uma grande pessoa, um homem realmente de uma sensibilidade ímpar. Então, César Romão, um abraço, e para mim é uma honra e um privilégio, eu tenho certeza para nós, tê-lo no nosso hall de amizade. É verdade, grande amigo, né? Gente, tem que fazer intervalo, mas eu vou continuar conversando com o doutor aqui, já voltamos com mais Sabor de Vida.